Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 11 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A farsa da vitória secreta de Putin para o fim da guerra. Neste vídeo, nós revelamos documentos vazados do Kremlin que provam que Vladimir Putin está preparando o terreno para encerrar a guerra sem ter alcançado a vitória. Você vai entender como a propaganda russa planeja vender a paz para a população e tentando transformar um beco sem saída estratégico em um suposto sucesso diplomático da Rússia. Analisamos a crise sistêmica em Moscou, onde a elite russa já discute o futuro do país sem a presença do ditador Vladimir Putin, enquanto o país mergulha no isolamento total. Assista até o fim para descobrir os bastidores da derrocada do Kremlin. Inscreva-se no canal, peço a todos que deixem o like e comentem o que vocês esperam do futuro da Rússia. Seria interessante ouvir esse comentário de vocês. O Kremlin já iniciou os preparativos internos para encerrar a chamada Operação Especial, desenvolvendo uma narrativa de sobrevivência para o regime. E está sendo tratado de uma maneira secreta, né? Mas vazou, né? Essas coisas sempre vazam em todos os países, né? Documentos analisados pelo Dossier Center revelam que a administração presidencial russa está elaborando planos para justificar o fim do conflito sem uma vitória militar real. O governo moscovita teme que a continuidade da agressão contra a Ucrânia leve a Federação Russa a uma catástrofe econômica e social sem volta. Eu acho que um pouco tarde, mas eles já sentiram a parte da economia que a coisa está capenga. Ou talvez já menos que capenga, já esteja meio andando, se arrastando em alguns setores. Então isso é um problema sério e eles estão, então, tentando tomar posições, né? Os estrategistas russos, eles admitem internamente que ir longe demais nesse conflito representaria uma derrota definitiva para a Rússia. Então, parece que estão convencendo Putin e parece que ele já está se convencendo para que a situação mude, né? Porque não há mais como, de repente, patinando lá no teatro de operações, mudar e, de repente, vir a ganhar e invadir, perseguir todo o Donetsk, né? Perseguir todo o Donetsk. Não vai conseguir. Eles classificam a insistência na guerra, os analistas, como uma vitória de Pirro, onde o custo de manter o combate supera qualquer benefício territorial que possa ser obtido. O cenário mais provável, trabalhado por Putin, envolve a tentativa de costurar acordos de paz, separados com os Estados Unidos e a Ucrânia. Nesse planejamento, o Kremlin espera manter o controle sobre o Donbass, mas admite a retirada total das tropas da região de Sumi e de Kharkiv. Se veja só, ele quer todo o Donbass, que é muito importante. Ali tem grandes minas, né, de diversos minerais, são as chamadas terras raras que o Trump estava vendendo, perdão, o Putin estava vendendo para o Trump. E ele disse que entrega o quê? Sumi e Kharkiv, mas ele não tem nada de Sumi e Kharkiv. Tem alguns poucos quilômetros quadrados, talvez, ali, porque em Kharkiv ele foi expulso. Tem ali na região de Volchansk, só que eles estão tentando tomar, e também na região de Kupiansk. Mas eles estão fora, estão por lá de lá do rio. Muito próximos, estão aí uns 3 ou 4 quilômetros da fronteira russa. E em Sami eles estão na linha de fronteira russa fazendo os combates. Então, eles só param de combater e mandam as tropas embora. Porque todo o Donetsk, todo o Donbass ele quer trocar. Tudo é Ucrânia. Kharkiv é Ucrânia, Sumi é Ucrânia, Donbass é Ucrânia. Então, acho que isso não vai rolar, essa proposta dele. Eles continuam. O Putin sempre diz aí, eu quero a paz. Mas ele quer a paz nos termos dele. Isso não vai acontecer. E um ponto crucial revelado nos documentos é o reconhecimento de que o presidente Volodymyr Zelensky permanecerá como presidente legítimo da Ucrânia, reconhecido pelo Putin, que não o reconhecia como legítimo, porque não foram feitas eleições, mas é por causa da guerra. E de acordo com a Constituição, se tiver guerra, não pode fazer eleições. Quem está no comando continua e vai liderar a luta contra o inimigo.
Para evitar revoltas internas, a máquina de propaganda russa já prepara uma nova campanha de informação para apresentar esse recuo como um triunfo de Putin. Até agora não vi recuo nenhum. É o sonho deles. É o que eles têm falado para o Trump, mas note uma coisa, o Trump está fazendo uma pressão muito grande antes desse plano ser apresentado, já para a Ucrânia entregar todo o Donbass para o Putin. O argumento central será de que o líder russo frustrou os planos do Ocidente de expandir e prolongar o conflito indefinidamente. As supostas conquistas incluirão o corredor terrestre para a Crimeia continua com eles. Então, o corredor terrestre para a Crimeia da costa do Mar de Azov como troféus de guerra. Bom, que ele quer ficar com a Crimeia, mas aí, como ele diz, a consolidação da rota terrestre, ela passa na província de Kherson. Então, significa também que ele vai ficar com Kherson. E significa também que ele vai querer ficar com Zaporizhia, porque lá está a maior usina nuclear da Europa. De toda a Europa é ali a usina de Zaporizhia que eles controlam. Eles não controlam a capital, mas eles vão querer Zaporizhia para eles também. Então esse acordo não vai virar, mas eles estão falando isso porque na realidade eu não sei se eles estão falando isso também para engambelar o Trump, a própria elite russa, porque eles precisam tirá-lo dali. Eu espero que nesse acordo, né, seja, não sei como é que vai ser conduzido, mas que a Rússia se retire totalmente dos territórios ucranianos. Entretanto, os autores deste documento, no próprio documento está escrito, eles reconhecem sérios riscos de uma implosão, né? De uma implosão caso a qualidade de vida da população russa continue a degradar-se. Porque eles acham, e acham com razão, de que a qualidade de vida da população russa está muito degradada. Existe uma pequena elite que trabalha para as indústrias de armamento e munição que pode-se dizer que está ganhando bem. Mas o bem, como não estão tendo aumentos agora, a inflação está comendo o que eles estão ganhando bem, porque a inflação está muito alta. E, na realidade, o Kremlin demonstra uma preocupação especial com a chamada comunidade Z. O que é essa comunidade Z? São os blogueiros, né, correspondentes lá na linha de frente, é composta justamente, e são ultrapatrióticos, segundo eles se definem, que exigem a destruição total da Ucrânia. E alguns já estão se voltando contra o Kremlin, contra o Putin, justamente por quê? Por causa que não estão tendo avanço na Ucrânia. Então, Putin teme que esse público perceba a paz como uma derrota humilhante. E por isso planeja, segundo está escrito no documento, um recondicionamento emocional desses influenciadores controlados pelo Estado, porque eles ganham do Estado. Eles estão lá na linha de frente, dando as notícias das vitórias da Rússia que não acontecem. Mas eles estão lá e são pagos regiamente pelo poder do Kremlin. E eles ainda concluem esse documento sobre esses caras que, se insistirem em uma guerra eterna, serão retratados como radicais que desejam apenas a exaustão total e a ruína da própria Rússia. Embora se fale em um descongelamento controlado na política interna, não há qualquer indício do fim da censura ou do bloqueio de informações. Eles pretendem continuar com isso e acho que vão aprofundar mais e vão continuar levando cada vez mais para, atrasando a Rússia, levando-a ao Estado soviético na época de Stalin. O fato de tais materiais estarem sendo preparados mostra que o alto escalão do poder em Moscou já não acredita em uma solução militar vitoriosa. Então já sabem que não vão ganhar a guerra, a única saída é ficar com os territórios que eles conquistaram, né? E talvez eles consigam ficar isso, eu acho que não deveriam ficar nem com isso, eles têm que ser retirados da Ucrânia. Fontes anônimas ligadas à elite de Moscou afirmam que Putin levou o país a um beco sem saída estratégico, onde não há retorno à normalidade. O futuro da Rússia começa a ser discutido não mais pelo que Putin decidirá, mas como um processo que se desenrola de forma independente da sua vontade. Empresários e governadores deixaram de usar o termo nós ao se referirem às ações do Kremlin, às ações de Putin, marcando uma distância perigosa para a manutenção do poder.
Atualmente, o Estado russo oferece apenas repressão, interferência e censura, como resposta a problemas estruturais criados pela invasão. A situação é comparada ao zugzwang, que é uma jogada no xadrez, no tabuleiro de xadrez, onde cada movimento realizado pelo jogador só piora a sua situação no tabuleiro em geral de forma inevitável. Zugzwang. Então essa é a situação da Rússia hoje. A elite russa percebe que o isolamento tecnológico e financeiro que está sufocando as chances de desenvolvimento do país nas próximas décadas, ou seja, essa guerra sufocou tudo. E Putin não consegue mais restaurar a conexão entre o governo e uma visão de futuro próspera, até pelas medidas criminosas que ele está tomando também de repressão, de censura, banindo o Telegram, etc. Né? Para ele resta apenas a ruptura mais violenta contra o povo. Mesmo com o fim das hostilidades, a Rússia enfrentará décadas de ostracismo internacional e a manutenção das sanções mais severas já aplicadas. Os oligarcas estão cientes disso, embora que eles vão tentar negociar com uma nova cara para que as sanções sejam minimizadas. A superioridade da resistência ucraniana e a coesão do Ocidente forçaram o Kremlin a buscar uma saída de emergência para evitar o colapso total da federação. O plano de paz sem vitória é o último recurso de um regime que percebeu que a força bruta não foi suficiente para dobrar a vontade da Ucrânia. O destino de Putin agora parece estar mais ligado à sua capacidade de enganar o próprio povo do que à sua performance no campo de batalha. Essa é a minha análise sobre esse tópico. E quero concluir dizendo que os documentos secretos revelam a fase oculta de um regime que sabe que perdeu a iniciativa e agora luta apenas para sobreviver no poder. A Ucrânia, ao resistir e avançar, forçou o Kremlin a planejar a sua própria retirada, enquanto tenta salvar as aparências perante a opinião pública russa. O futuro sem Putin já é uma realidade discutida nos corredores de Moscou. Ele sinaliza que o fim da agressão pode estar mais próximo do que imaginamos, apesar de existirem algumas barreiras, né? Principalmente a questão do Donbass, das províncias de Luhansk e Donetsk, que a Ucrânia não vai aceitar reconhecer esses territórios como russos e não vai entregar onde ela está instalada. Acho que esse é um impasse. Você imagine agora entregar Donbass. Agora, no momento que a Ucrânia está contra-atacando com sucesso e os russos recuando, não é só Donbass, a Zaporizhia já está acontecendo mesmo. Né? Em Sumi está acontecendo mesmo, em Kharkiv também. Eles já estão expulsando os russos de volta para a fronteira deles, da Ucrânia, lá na Rússia. Então não tem cabimento, mas os russos sentiram isso e sentiram que a situação econômica está feia. Eles não têm mais dinheiro na realidade. O dinheiro acabou. Não, eles precisam parar a guerra porque não tem onde gastar. Depois dos outros problemas, eles vão ver como é que vão resolver. Vão tentar buscar onde? No Ocidente. Naqueles que eles criticam, que eles dizem que vão atacar, que vão destruir a Europa. Porque o dinheiro está na Europa, está nos Estados Unidos e na China. Mas a China já deve estar cansada deles e vai querer os seus territórios anexados há muitos anos, há décadas e décadas atrás, vai querer de volta. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com você. Inscreva-se no canal, dê meu like. Compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.